Jovem Pan fala agora sobre a tragédia em Brumadinho. Gentilmente nos atende o porta-voz dos bombeiros de Minas Gerais, o tenente Pedro Aihara. Tenente, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Tenente, as buscas hoje estão se dando de que maneira? Inclusive, nós já temos informações que essas buscas podem não resultar mais em trabalho de se encontrar corpos nessa área do desastre em Brumadinho. Como é que estão os trabalhos hoje, tenente? Os trabalhos hoje eles continuam, com todo o nosso efetivo. Nós temos nesse momento 412, bombeiros lançados no terreno, cerca de 200 bombeiros do nosso estado, 100 militares de outros estados, 64 homens da Força Nacional e cerca de 40 bombeiros voluntários que estão sendo coordenados pela nossa equipe. O que a gente utiliza no dia de hoje é uma quantidade bastante expressiva de maquinário pesado. Então são 25 máquinas que vão ser utilizadas para revolver toda essa lama. São máquinas como retroescavadeiras, escavadeiras, pás, caminhões. Temos também um veículo anfíbio, justamente para que a gente consiga fazer uma utilização mais expressiva desse maquinário e resulta numa quantidade de lama a ser revolvida maior, Hoje a lama ela já permite a utilização desse maquinário. Estamos utilizando o maquinário em alguns pontos específicos. E em relação à questão da localização de corpos, iremos continuar encontrando corpos. Só que a frequência dessa localização ela diminui, porque para cada corpo encontrado é necessário todo um trabalho mais meticuloso, mais minucioso, uma vez que os corpos que estavam nas áreas mais superficiais, em profundidades menores, eles já foram localizados. Agora é realmente o momento da gente ir atrás de corpos mais profundos e, portanto, esse trabalho ele demanda mais tempo e também mais esforço dos nossos militares. Agora, tenente, a utilização desse maquinário pesado, como é que se administra a localização de corpos? Não tem riscos maiores? Em relação à questão dos riscos envolvidos ao uso do maquinário, todo dia, na parte da noite, também na parte da manhã, a gente faz uma reunião de planejamento das operações. E aí a gente já verifica com as informações que chegaram no terreno, as coordenadas geográficas específicas para lançar o maquinário somente em locais que possibilite uma operação com segurança. E em relação à questão da localização de corpos, pelas áreas que nós estamos procurando, e pelos indícios preliminares que nós já temos, o número de óbitos, de corpos encontrados, ele vai sim aumentar pelas escavações que já estão sendo feitas. Só que, como eu disse, a frequência dessa localização, ela tende a diminuir um pouco em relação à quantidade. Professor Vila. Tenente Aihara, bom dia. É Marco Antônio Vila, tenente. É uma pergunta chata, mas eu entendo de fazer. Vai ter um momento de término dessa procura de corpos? Porque eu gostaria de saber do senhor alguns corpos, acho que tendo em vista a tragédia, a extensão da tragédia, a profundidade da lama, todas as questões que o senhor tão bem explicou durante todos esses dias, é muito difícil encontrar os corpos. Vai ter um momento que vai ter um ponto final e, infelizmente, muitas das famílias não vão receber os corpos dos seus parentes mortos? Olha, esse momento ele vai chegar sim, infelizmente, só que ainda é um momento muito precipitado para a gente poder falar quando esse momento, Em Mariana, que era uma operação em termos de tragédia humana muito menor, eram 19 corpos que nós estávamos buscando. A nossa operação durou mais de 3 meses. O que acontece é que, com o passar do tempo, a questão da decomposição, da putrefação daquela matéria orgânica ali dos corpos, ela se estabelece de tal maneira que fica realmente impossível a gente conseguir fazer um resgate de corpos, A matéria orgânica, a lama, elas se misturam, não tornam isso possível. Em algumas situações específicas, vamos supor, as pessoas que eventualmente estavam dentro de algum veículo, dentro de alguma estrutura protegida, a gente consegue fazer esse resgate mesmo com um avanço de tempo maior, porque existe essa estrutura protegendo. Mas os corpos que eles estão diretamente na lama, esse processo de decomposição é acelerado. Então a gente avalia todos os dias como que está sendo o trabalho de resgate, como que está sendo a condição na qual os corpos estão sendo recuperados e vai fazendo essa reavaliação. Mas é justamente considerando que a gente tem esse fator tempo
influencia na nossa operação, que a gente disponibiliza um efetivo tão grande, para que antes que chegue esse momento a gente consiga, né, recuperar o maior número de corpos possível, porque a gente entende, né, da importância disso para as famílias que estão, né, tão angustiadas com essa tragédia. Mas assim, esse tipo de operação é uma característica desse tipo de resgate, pela quantidade de lama, pela característica da tragédia, pelo número de corpos. Infelizmente, a gente não trabalha, né, em termos técnicos, com a possibilidade de recuperação de 100% dos corpos. Isso, em termos de doutrina mundial, de literatura técnica especializada, é uma coisa muito difícil, né, de acontecer. Tenente, só para a gente fechar, eu sei que o senhor tem, claro, o que fazer aí, o senhor tem outras tarefas, mas eu pergunto, talvez do ponto de vista um pouco mais pessoal dos bombeiros. Como que os bombeiros lidam com a exaustão física causada pelo trabalho e o desgaste psicológico também, porque não é fácil? Olha, a gente, né, em primeiro lugar, a gente tem todo um acompanhamento médico, psicológico, e realmente o trabalho aqui ele é muito desgastante, né? A gente fica durante longos períodos, né, exposto não só às exigências do terreno, né? Trabalhar na lama é muito exaustivo, porque tem toda a questão do arrasto, do deslocamento difícil, e além disso, como você disse, a questão da exigência psicológica, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer recuperação durante todo o dia de corpos, de segmento de corpos, né? Às vezes até de corpos que eram de crianças, né? Então, assim, é muito pesado. Eu acho que o maior esforço que a gente faz para conseguir manter o psicológico em condições é saber, né, que do nosso trabalho dependem, né, a questão da tranquilidade, do conforto, né, de muitas famílias. Então, em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, por mais que seja, né, de certa forma frustrante, a gente trabalhar com possibilidade muito pequena de encontrar sobreviventes, de encontrar pessoas com vida, a gente sabe, né, que nessa situação de sofrimento, a família receber um corpo vai diminuir, ainda que bem pouco, aquela sensação. Então, como acho que o Corpo de Bombeiros, a preocupação é sempre em fazer esse tipo de acolhimento, em fazer, né, em diminuir o sofrimento daquele próximo ali, ainda que não seja a situação ideal a gente entregar um corpo, né, a gente preferir entregar uma pessoa com vida, segura, a gente entende da importância desse ato e isso tem sido o principal fator para que a gente consiga seguir firme aí nessa jornada. Tenente Pedro Aihara, porta-voz dos Bombeiros de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e parabéns pelo trabalho dos bombeiros nesse caso. Um abraço. A gente que agradece, deseja a todos um bom dia, um grande abraço.